Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e ao longo dos últimos dias aí na última semana eu fiz alguns vídeos que tiveram muitos comentários, então eu resolvi gravar esse vídeo aqui hoje para responder algum deles, porque eu sei que é algo que é necessário para vocês, né? Quando vocês deixam alguma dúvida, eu sei que vocês gostam de ter essas respostas e eu faço o máximo possível, então eu resolvi trazer várias questões hoje e teve muita dúvida sobre fundos imobiliários. Então, esse daqui vai ser o tema do vídeo de hoje. Já aproveita e peço para você se inscrever aqui no canal e faça sim o seu comentário. Mesmo que eu não responda lá na página, fique sabendo que eu leio tudo. Isso me ajuda a fazer os próximos conteúdos para vocês e também vou responder aqui hoje o máximo de dúvidas que eu conseguir. Vamos lá! A primeira dúvida aqui é do Carlos. Ele disse o seguinte: se possível, faça um vídeo sobre fundos imobiliários em tempos de crise. É possível se proteger? É uma pergunta muito boa, né? Isso veio já da semana passada, alguns fundos imobiliários caíram, né? Gerou uma grande repercussão no mercado. É engraçado que você está assistindo o vídeo hoje e você já deve até ter percebido que eles voltaram a subir de novo, né? Então, os fundos imobiliários daqui para frente vão cair, sim, vão subir, sim, e é assim que funciona, né? É a renda variável, não adianta você achar que sempre vai para cima. Vai ter épocas de alta, épocas de baixa e é assim que funciona. E como que você faz para se proteger? É óbvio que o primeiro é a diversificação, né? Você não vai colocar todo o seu dinheiro em ativos arriscados, certo? Isso já é o primeiro ponto. E o segundo ponto aqui, que eu acho que é interessante, que até nesse vídeo que o Carlos assistiu, eu já falei, mas eu vou falar novamente para ver se de repente fica até um pouquinho mais claro o que eu quis dizer lá. Né? Quando você investe, por exemplo, em fundos imobiliários, você tem que entender que tem duas estratégias ali. Primeiro, você ter o dividendo mensal, ou seja, uma estratégia de renda, e a outra estratégia que é de crescimento, né? Isso em qualquer tipo de investimento, né? Você como investidor, investidora, tem que pensar nisso. Você quer um ativo, de repente, um pouco mais seguro, um pouco mais estável, que te garanta os dividendos mensais, ou você almeja um grande crescimento do seu patrimônio? Os fundos imobiliários, eles inclusive têm as duas características, mas também existem outros ativos no mercado que podem atender melhor essa característica. Por exemplo, existem algumas ações com altíssimo potencial de lucro, né? Muito maiores até do que os fundos imobiliários. Então, se a sua estratégia é de crescimento de patrimônio, pode ser que a maior parte do seu investimento, do seu patrimônio, esteja ali em ações e uma outra parte nos fundos imobiliários para garantir esse dividendo mensal e de repente até uma outra parte em ativos mais seguros ali no Tesouro Direto, por exemplo, para manter a segurança. Então, como que você se protege de uma possível crise dos fundos imobiliários? Depende da sua estratégia. A sua estratégia é só receber a renda, os dividendos mensais dos fundos imobiliários? Se for isso, não importa tanto esse sobe e desce dos fundos imobiliários, entende? O que importa é aquele valor que cai seguramente na sua conta todos os meses, tá bom? Até eu costumo sempre dizer, né? No mercado de ações, o sobe e desce é muito maior. Uma ação tem um grande potencial de crescer, mas também pode ter um grande potencial de cair. Nos fundos imobiliários, mesmo quando tem alguma queda, não é algo de outro mundo, né? Vocês viram semana passada, os fundos caíram, o KNRI, por exemplo, caiu acho que 5 ou 6% e já houve um grande alvoroço no mercado. Mas já voltou, né? Já voltou esses 3% aí, já deve ter subido de novo. Mesmo assim, se fosse uma ação, provavelmente cairia 10, 20%. É possível, acontece. Mesmo um fundo imobiliário em um período aí de solavancos, não cai tanto. Então, eu considero os fundos imobiliários um tipo de investimento um pouco mais seguro dentro da renda variável, beleza? Então vamos aqui para a nossa segunda pergunta. Agora é a pergunta do Caco, ele está dizendo o seguinte: os FIIs, eles têm tempo determinado para vender ou é como as ações que você pode comprar para o longo prazo, 10, 20, 30 anos? Com certeza, investimentos de renda variável, eu sempre costumo dizer que é muito mais fácil ganhar dinheiro no longo prazo. Então, os fundos imobiliários, eles são parecidos sim com as ações, você pode comprar ele e levar por muitos anos, né? Mas o que eu sempre costumo dizer também é de tempos em tempos, dê uma olhada novamente nesse investimento que você tem, né? Será que daqui a 2 anos, esses imóveis que você está comprando hoje continuam sendo interessantes? Provavelmente sim, mas se de repente não for, a gestão mudar, alguma coisa acontecer, então não adianta também você querer comprar uma ação, um fundo imobiliário e falar assim: vou esquecer, daqui a 30 anos eu vou olhar. Ora, pode ser que daqui a 30 anos esse prédio tenha caído, pode ser que essa empresa tenha vindo à falência, não é? Então não adianta você simplesmente comprar e esquecer. Tem que ficar
olhando o mercado, se atualizando, de repente a cada 1 ano, a cada 2 anos, você tem que refazer a sua carteira, ok? É importante ficar atento e eu deixo meus parabéns, porque se você está aqui no canal é porque você está buscando esse conhecimento e é assim que funciona, ok? Faça uma diversificação, fique sempre atento e se precisar, você vende um ativo e compra outro. E vamos para nossa terceira pergunta aqui de hoje, que é do Marcelo Santos. Quais os dias e horários possíveis para comprar os FIIs? É possível comprar de sábado e domingo? Achei essa pergunta muito boa, né? Não é muita gente que me pergunta isso, mas acontece, né? Porque a maioria das pessoas trabalha, né, no horário comercial, que é o horário que a Bolsa de Valores está aberta, né, para negociação. Então, se eu quiser investir no fim de semana, é possível? Então, normalmente, toda corretora tem as suas regras, mas normalmente é no horário mesmo comercial durante a semana que você pode fazer. Uma coisa que você poderia fazer, por exemplo, é em um momento que o mercado estiver aberto, você pode emitir uma ordem de compra, por exemplo, e colocar aquela opção que é válida, né, que não é válida só naquele dia, é válida até acontecer, né? Então, se você fizer isso, por exemplo, se você emitir uma ordem de compra numa segunda-feira, ou sei lá, numa sexta-feira, pode ser que você passe aí o fim de semana e na segunda-feira ela vai ser efetivada essa ordem, né? Então você pode fazer compras ou vendas, emitir ordens para elas serem realizadas, concretizadas em dias à frente, né? Mas operar no fim de semana não é possível normalmente, tá bom? E a quarta pergunta aqui é uma pergunta polêmica do Fernando Barreto. Ele disse o seguinte: se eu poderia fazer uma análise sobre um vídeo lá do canal Ações Garantem o Futuro, da GF, que é do pessoal lá do Barsi, né? Que são os 3 motivos porque eles não investem em fundos imobiliários, né? Então, ele está querendo aqui algum tipo de alento, né? Por isso que eu digo que é um pouco mais polêmico, porque opinar sobre o trabalho dos outros não é o mais interessante, mas eu só vou dar a minha visão. Gostei do vídeo que eles fizeram, tá? Basicamente, eles falaram que eles não gostam de investir em fundos imobiliários. Eu já penso diferente, eu gosto sim do setor imobiliário, gosto dos fundos imobiliários, acho que tem um potencial bom ali, tem uma certa estabilidade e segurança, por isso eu invisto. Lá eles disseram que eles não gostam, primeiro, de fundos no total. Por quê? A estratégia deles é investir em ações, né? Então eles não gostam de nenhum tipo de fundo. Também não gostam muito do setor imobiliário. Eu penso um pouquinho diferente, mas sabe o que eu queria dizer para você, Fernando? A gente tem que pensar o seguinte: imagine que fosse na nutrição, na culinária, né? Eu posso dizer para você que comer frutas é uma atitude saudável, certo? Mas vai ter gente que gosta de banana, vai ter gente que gosta de maçã, por exemplo. Assim nos investimentos também. Investir o seu dinheiro é saudável, mas vai ter gente que gosta de fundos imobiliários, vai ter gente que gosta só de ações. Eu defendo que você tenha uma carteira diversificada. Então, um pouquinho de fundos imobiliários sim, um pouquinho de ações, um pouquinho de tesouro direto, acho que faz mais sentido. Vamos para mais uma questão aqui, agora do Jorge Santana. Ele está dizendo que ele tem uma quantidade muito relevante do MXRF11. São 6.000 cotas, que ele considera muito. Eu também acho que é uma grande posição que você tem nesse fundo. Ele disse que já deu uma boa caída. Convém aumentar a participação nesse fundo? Olha, Jorge, não sei muito bem como é a sua carteira, mas se por acaso a maior parte do seu patrimônio estiver investido em apenas um ativo, eu acho isso muito arriscado. Eu não teria apenas um fundo imobiliário, né? Eu teria pelo menos 5 ou 6 fundos imobiliários na minha carteira. De repente até mais se eu tiver mais tempo de ler os relatórios, acompanhar esses fundos. E mesmo assim, eu não teria apenas fundos imobiliários na minha carteira. Eu teria ações também, tesouro, etc. Ok? Então, se você tiver com muito dinheiro do seu patrimônio investido nesse fundo, não importa que ele caiu. É interessante que você diversifique, tá bom? Mais uma pergunta, mais ou menos nesse sentido também, do Fernando. Ele diz o seguinte: preciso começar a investir, tenho cerca de R$25.000 para começar, estou pensando em deixar 40% como reserva de emergência e gostaria de uma dica, recomendação sobre o que ele pode fazer. Olha só, Fernando, você já está no caminho certo, que você entendeu que investir é o melhor caminho para você garantir a sua independência financeira e aumentar o seu patrimônio. Sim, você tem que poupar e investir todos os meses. Bom que você já tem um valor considerável para começar seus investimentos. Acho sim que você tem que colocar uma parte do seu dinheiro em ativos mais seguros, como da reserva de emergência. 40% pode ser, de repente 50% ou 60%, depende do seu perfil de risco. Agora, algum tipo de recomendação específica sobre onde investir
na renda variável, eu particularmente não posso fazer porque eu sou um educador financeiro e não um analista certificado pela CVM ou que tenha o CNPI, tá bom? Então eu não posso recomendar especificamente, mas eu aproveito e te convido a entrar no meu site, eu vou deixar aqui na descrição, que é lucro-sa.com, porque lá dentro eu tenho um programa completo de investimentos onde tem alguns analistas profissionais que assinam e recomendam ativos, investimentos especificamente, tá bom? Pode ser interessante para você, eu te convido a entrar lá no site para ver, beleza? Vamos aqui então para mais uma pergunta que é do Marcos Brito. Ele está dizendo que está iniciando os investimentos e gostaria de tirar uma dúvida. Todas as ações pagam dividendos? Já começa a responder por aí, não são todas. Quando a gente fala de ações, as ações representam empresas e as empresas podem decidir se distribuem dividendos ou não. Ou seja, cada empresa vai fazer de um jeito. Então, não tem essa obrigatoriedade. Já os fundos imobiliários, esses sim, são obrigados a repartir 95% dos lucros com os cotistas. Então, por isso que normalmente quando a gente fala de dividendos, o assunto de fundos imobiliários é tão quente, é tão falado, porque sim, os fundos imobiliários pagam dividendos todos os meses. As ações, não. Qual a diferença entre as que pagam e as que não pagam? Normalmente, as ações que pagam dividendos são aquelas que já são de empresas mais estruturadas, maiores, que são líderes de mercado, né? Então, um Itaú, por exemplo, paga muito dividendo, porque ele já tem um grande valor de mercado. Agora, por exemplo, um outro banco, o Banco Inter, que é um banco novo, né, que acabou de entrar na Bolsa de Valores há pouco tempo, ele já não tem essa característica de pagar dividendos, porque ele precisa reinvestir nele mesmo para ele crescer, né? Então o Itaú já está muito grande, ele consegue repartir o lucro dele com os acionistas. Já uma empresa que está querendo crescer, ela precisa reinvestir nela mesma antes de distribuir dividendos para os cotistas, beleza? Devo diversificar minha carteira com ações que pagam dividendos ou ETFs? Aí eu acho que você pode sim ter essa estratégia de dividendos, eu acho legal. Dividendos, particularmente, eu gosto mais até dos fundos imobiliários. Quando eu penso em ações, eu penso mais em crescimento mesmo. E os ETFs são aquele tipo de investimento que a gente chama de passivo, ou seja, você compra uma grande média do mercado, é mais simples, é mais fácil, mas talvez não seja o maior potencial para a sua carteira, tá bom? Então, pessoal, deixem seus comentários aqui nos próximos vídeos. Eu volto para falar mais com vocês. Compartilhem com seus amigos. Meu nome é Ricardo Natali e seja bem-vindo aqui ao canal Lucro FC.